Salve, criançada, como é que vocês estão? A gente vai dar continuidade aí à parte de doação, né, na correção, e vamos dar sequência aí no capítulo 2, para a gente poder já dar uma adiantada nesse processo. A gente estava falando sobre estruturas homólogas e estruturas análogas, né, que é extremamente importante a gente estudar esse conceito, lembrando que homólogo tem a mesma origem, enquanto análogo só tem a mesma função. Então, ele observa aqui, né, uma cactácea e aqui uma planta carnívora. Não parece, mas é uma planta carnívora. Então, ele fala, os espinhos do cactus são folhas reduzidas que evitam a perda de água por meio da transpiração. E protegem também a planta contra predadores, porque são suculentas, né, ela tem bastante água. Já as insetívoras do gênero Sarracenia têm suas folhas modificadas para capturar insetos, que servem como alimento. E aí eles perguntam, né? Os espinhos do cacto e as folhas da sarracênia são órgãos homólogos ou órgãos análogos? Bom, galera, é óbvio, né, que nós temos aqui um caso de homologia. Então, os órgãos são homólogos. Então, os órgãos são homólogos, pois têm a mesma origem. Faltou o M aqui, né? São homólogos, pois tem a mesma origem porém funções diferentes. Então isso é homologia, tá? Quando o órgão ele é homólogo, eles têm a mesma origem, né, de crescimento embrionária que a gente fala e características diferentes, tá, na sua função. Bom, falando agora um pouco efetivamente sobre evolução, o primeiro evolucionista que existiu é o Jean-Baptiste Lamarck, tá? Ele viveu, né, de 1744, portanto a gente está falando aí do final do século XVIII e início do século XIX, tá? Onde ele se baseava no conceito fixista, tá? O que é o fixismo, Pro? Pô, a gente falou agora há pouco, numa outra aula nossa. Nós falamos sobre o fixismo com base na ideia criacionista. Ah, Pro, então ele tinha uma característica criacionista? Sim, ele era um estudioso enorme, né? Ele era um estudioso ferrenho do Aristóteles, e o Aristóteles tinha essa característica, né? Então, o Jean-Baptiste Lamarck, ou Jean-Baptiste de Monet, né? O Cavaleiro de Lamarck, ele dizia que os organismos eles eram fixos, porém mudavam de acordo com a sua necessidade. E aí ele levantou duas leis. A primeira, chamada lei do uso e desuso. Peraí, Pro, uso e desuso? Uso e desuso. Então vamos pensar um pouquinho. Partindo do princípio do uso e desuso, ele diz que se eu uso muito, desenvolve muito. Se eu uso pouco, atrofia e desaparece. Então, ele falava que nessa ideia, os animais, os organismos, né, eles tinham por característica, se usasse demais uma estrutura, ela se desenvolveria mais. E aí entram várias questões, mas a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. O primeiro exemplo está relacionado ao pescoço da girafa. A cabeça dele, dentro daquilo que ele acreditava, de acordo com a ideia lamarquista, o surgimento das girafas está relacionado às girafas que esticavam seu pescoço todo dia um pouquinho, para alcançar o alto das folhas das árvores. Ao longo de gerações, e aí lembre-se, ele falava sobre a ideia de reprodução. Então, ele falava que o indivíduo que apresentava uma característica do uso positiva, ele transmitia essa característica para o seu descendente, no caso, seu filhote. Então, seu filhote nascia com o pescoço alongado já. E, ao longo do tempo, ele alongava cada vez mais. Então, hoje, por exemplo, uma girafa chega aí a 7 metros de altura. Aí, o que aconteceu? Quem nasceu? Aqui a gente está falando do Jean-Baptiste Lamarck. No século XIX, no início do século XIX, nasce em 1809, né, um cara chamado Charles Darwin. O Darwin, ele, em 1826, ele embarcou num navio chamado Beagle,
e viajou durante 5 anos, então de 1826 a 1831, ele viajou muito, né, ao longo dos planetas não, né, ao longo dos países e dos continentes. Uma coisa o Darwin já tinha noção e já tinha estudado sobre isso. Ele tinha a noção de que a maior parte da diversidade biológica estava concentrada nas florestas equatoriais ao longo da linha do Equador, né? Então, nas florestas que tinham vertente para o oceano e aquelas que estavam relacionadas à linha do Equador, no entendimento dele, eram aquelas que apresentavam maior característica evolutiva. Então, ele já sabia da diversidade das espécies. E aí, o que aconteceu? Ele pegou o seu navio, né? Saiu ele tinha 22 para 23 anos, né? E ele viajou durante 5 anos observando o comportamento. Mas o mais importante foi aonde ele parou. Lá, Darwin parou num conjuntão de 218 ilhas que fazem parte do Equador, chamada de Ilhas Galápagos. Então, nas Ilhas Galápagos, ele observou alguns organismos. Bom, primeiro, Darwin era um alto estudioso de fósseis e ele estudava pombos, olha que legal. Então, ele ficava lá estudando os pombos na sua casa. Só que está um detalhe, tá, gente? Darwin era um cara milionário, tá? Ele era filho de aristocrata inglês, ele estava cursando medicina quando resolveu desistir de tudo e ir embora nesse processo, tá? Dessa viagem maluca que ele resolveu fazer. Então, ele parou em Galápagos e ele olhou 3 bichos. Um jabuti, que a gente chama de tartaruga do Darwin, é um animal terrestre. Ele observou uma iguana. Aliás, Galápagos é o único país, né, é a única ilha ou o único lugar do planeta que apresenta uma iguana marinha. A maior parte das iguanas, elas são terrestres e de água doce. É o único bicho no planeta que é marinho, tá? Estritamente com característica marinha, tá? E por último, um conjuntão de 26 espécies de pássaros chamados de tentilhões. Então, ele observou 3 bichos. O que mais chamou a atenção dele, efetivamente, foram os tentilhões. Quando ele começou a observar esses tentilhões, ele percebia que existia uma relação entre a ilha, a distância entre elas, o bico desses animais e o alimento que eles comiam. Então, ele estabeleceu uma baita. Ele falou, bom, eu tenho uma ilha, se essa ilha está mais distante, o bicho tem um bico mais específico, porque ele tem um alimento mais específico. Então, ele falava sobre a especificidade, né? Aí a gente já está falando de um outro cara também, por volta de 1720, que é um cara chamado Carl von Linné, que nós apelidamos carinhosamente de Linneu. O Linneu, foi um dos precursores da taxonomia, né, da classificação das espécies. E ele foi o cara que introduziu o conceito de espécie como classificação, que são essas espécies que nós conhecemos os nomes, por exemplo, Homo sapiens, né? Então, ele criou o nome binomial para a gente denominar o nome da espécie. E aí o Darwin já sabia dessas coisas e ele começou a observar a ilha, a distância entre as ilhas, o bico dos pássaros e o alimento que eles comiam. Ele percebia, por exemplo, que ilhas que eram mais próximas tinham mais pássaros. Ilhas que eram mais distantes, ele tinha espécies mais específicas. Então, ele desenvolveu a ideia, né, do que a gente chama de isolamento. Esse isolamento ele ocorre de 2 formas. Isolamento geográfico, então o bicho está isolado, que por sua vez gera o que a gente chama de isolamento sexual ou reprodutivo. E aí, gente, dessa forma, o que ele entendeu? Ele entendeu que os animais que estavam mais distantes nessas ilhas, eles apresentavam um caráter mais específico e um distanciamento maior entre indivíduos de mesma característica, ou indivíduos que pertenciam ao mesmo gênero. Então, ele percebeu que o isolamento geográfico, ele era um dos processos, tá, que estava relacionado à formação de espécies. Então, ele falou, bom, eu já sei que quando eu isolo, eu tenho formação de novas espécies. Então, ele percebeu isso, que elas tinham um grau de similaridade, porém, elas eram espécies diferentes. E quanto as ilhas mais próximas existiam, mais as espécies eram parecidas. Então, a gente pega, por exemplo, a Geopsia fortis, à esquerda, a Geopsia fuliginosa, ao centro.
e o Camarhynchus parvulus, à direita. São 3 espécies de tentilhões observadas na Ilha Galápagos. Então, galera, dá uma olhada nisso. Ó. Você pega esse bicho aqui e esse bicho aqui, eles são muito mais parecidos. Pode ser, né, que eles sejam de ilhas mais próximas e esse aqui de uma ilha mais distante. Então, muitas evidências e anotações dele, né, ele recolheu ao longo desse processo. E ele demorou, galera, de 1835 até 1859, quando ele publica o seu livro chamado A Origem das Espécies, tá? Então, ele publica o seu livro. Só que tem um detalhe. Em 1858, um cara chamado Alfred Russel Wallace manda para ele uma carta com 2 páginas, mostrando para ele um processo. O Wallace, só para vocês entenderem, o Wallace ele era um biopirata. Então ele ia para as Índias pegar animais, bichos exóticos para vender na Inglaterra, porque era modinha isso na Inglaterra. E em 1858, com as anotações do Wallace, ele manda para ele uma carta ensaio de uma teoria chamada de seleção orgânica. O Darwin, quando lê aquilo, surta, porque ele fala, putz, o cara em 2 páginas escreveu tudo o que eu acho, eu demorei 24 anos em relação a isso. E aí, rapidamente, por ser, né, da aristocracia, o Darwin tinha preferência. E aí, em 1859, ele publica o seu livro. Né? Então, Darwin ele defendia a tese que os seres vivos eles compunham, né, uma espécie, eles não são iguais, eles naturalmente apresentam variações. Que o ambiente é o responsável. Por isso que o Pro falou em relação ao isolamento geográfico. Quem determina quem vive e quem morre no processo, né, é o meio. Se o meio muda, se a espécie tem características que favorecem, ela sobrevive. Se ela tem características que não a favorecem, ela morre e desaparece, tá? Então, na cabeça do Darwin, ele entendia que quem mandava no processo era o ambiente. Então, fazendo aí um comparativo entre o Darwin e o Lamarck, o Darwin falava que o meio selecionava, então que o ambiente selecionava as espécies vantajosas ou características vantajosas. O Lamarck não. O Lamarck falava que as espécies mudavam de acordo com as suas necessidades. Então ele falava que as espécies elas mudavam de acordo com a necessidade. Então, se mudava o meio, a espécie mudava. Isso era o que ele entendia, baseado na sua lei do uso e desuso, isso do Lamarck. Agora, uma coisa os dois concordavam, tanto o Darwin quanto o Lamarck, os dois concordavam que as espécies evoluíam. Isso era uma coisa que os dois concordavam. Porém, um percebeu que o ambiente selecionava, e isso era muito nítido, por causa da relação entre ambiente, alimento e sexo, ou reprodução. Então, você entende o seguinte, que se eu tenho um ambiente em que eu tenho alimento, isso favorece a minha reprodução, porque mais comida, mais energia, mais reprodução. Então, a gente chama a origem das espécies do processo de seleção natural. Então, o ambiente elimina variações, né, características menos favoráveis, tá? Então, essa é uma grande característica, uma coisa bastante importante. Então, ele fala, durante quase uma década, inseticida difenil tricloretano, que é o DDT, foi aplicado em plantações agrícolas de maneira descontrolada. Após esse período de aplicação do inseticida, ele deixou de ser eficiente para muitas espécies de pragas, que aparentemente se tornaram menos sensíveis a ele. Tente explicar segundo a hipótese lamarquista e segundo a hipótese darwinista. Então vamos lá. Pensando primeiro na ideia lamarquista. Então eu vou colocar segundo Lamarck, beleza, galera? Então, segundo Lamarck, as espécies mudaram de acordo com o tempo por excesso de contato com o inseticida. Tá? Então, peraí que eu só arrumar aqui. Faltou um L, o A do Lamarck. E o meu espécie aqui. Lamarck.
né? Então, segundo... Opa, peraí, que o Pro errou de novo. Então, segundo Lamarck, as espécies mudaram de acordo com o tempo pelo excesso de contato com o inseticida. E, desta forma, se tornaram resistentes ao produto. Porém, segundo Darwin, o inseticida eliminou boa parte dos insetos, porém, dentro daquela população, já haviam insetos resistentes ao inseticida. Desta forma, mesmo com a exposição, eles conseguiram sobreviver e se multiplicar. Ok? Então, segundo as espécies mudaram de acordo com o tempo pelo excesso de contato com o inseticida. Então, elas mudaram. Já no Darwin, não. Foram selecionadas aquelas espécies que eram resistentes. Então, essa é uma mudança, essa é uma característica fundamental e uma diferença importante entre os dois. Dadas as condições ambientais e a dinâmica da presa-predador, as espécies mais bem adaptadas são as que conseguem maximizar seus objetivos, ou seja, encontrar o alimento num curto espaço de tempo, multiplicar e poder sobreviver. Essa afirmação contém uma ideia evolucionista ou criacionista. Bom, todo mundo sabe, né? Que esta ideia, professor escrevendo errado. Esta ideia tem características evolucionistas. Eu errei, professor. Então, ela tem características evolucionistas, pois indica o meio, né? Indica o meio como base para a seleção natural. Já que o território, o alimento e a reprodução são os fatores que permitem que uma espécie consiga produzir descendentes. Beleza? Tá? Então, essa é uma característica bastante importante que vocês não podem esquecer. Tudo bem? Ok? Bom, aí ele diz, né? Pesquisadores da Universidade de Adelaide, na Austrália, resolveram um mistério de 320 anos que deixava os estudiosos perplexos. Como o lobo das Ilhas Maldivas, extinto pela caça em 1876, teria chegado a essas ilhas isoladas, cerca de 480 quilômetros de distância da Argentina, e se tornado o único mamífero terrestre a habitar essa região. Análise de DNA mostraram que o Dusicyon, né, avus, que é a espécie extinta que habitava a América do Sul, era o parente próximo desse lobo, né, desse lobo das Maldivas. E eles se distanciaram há apenas 16 mil anos. Porém, restava saber como o animal teria realizado a travessia. Os pesquisadores concluíram que durante o último máximo glacial
que ocorreu entre 25 mil e 18 mil anos atrás, o nível do mar desceu drasticamente na região, permitindo que o estreito se ligasse ao arquipélago, né? Que o estreito ligasse o arquipélago ao continente. O lobo teria atravessado esse estreito quando o mar estava congelado. A ausência de outros mamíferos na região pode ser explicada pelo fato de que animais menores, como ratos, não são capazes de atravessar o gelo. E aí ele fala, indique o procedimento adotado pelos pesquisadores, seguindo as etapas do método científico. Então, vamos lá, primeira coisa, né? Observação do fenômeno, né? A hipótese, a pergunta que motivou a pesquisa, o teste da hipótese, o resultado e a conclusão. Então, há só uma inversão aqui, né? A pergunta que motivou a pesquisa, ela vem depois da hipótese. Então, levantamento da hipótese, a pergunta que motiva a pesquisa, o teste da hipótese, o resultado e a conclusão. Observando essas imagens, as nadadeiras dos golfinhos e dos tubarões são estruturas homólogas ou análogas? Bom, galera, o golfinho é um mamífero. O tubarão é um peixe. Portanto, eles convergiram para o mesmo lugar. Então, eles têm estruturas funcionais. Então, elas têm a mesma função. Então, se é a mesma função, são órgãos análogos, ok? Porque tem a mesma função, mas a origem é diferente. E fala, e as asas das abelhas e dos morcegos? São homólogos ou análogos? Também são análogos. Por quê? A abelha é um inseto, o morcego é um mamífero. Então, eles têm funções iguais, porém a origem é diferente, ok? Então, se a origem é igual, é homólogo. Se a origem é diferente, é análogo, tá? O processo evolutivo é caracterizado pela ocorrência progressiva de modificações nas espécies. Entre os animais, essas modificações envolvem o aumento ou a diminuição da complexidade dos organismos. Dê exemplos. Nosso cérebro, a gente andar com duas patas, o nosso polegar ficar oposto aos nossos dedos, o aparecimento de nadadeiras, o aparecimento de veneno, tem várias modificações. Cite um exemplo de evolução diferenciada pelo aumento de complexidade dos vegetais, a presença de flores e frutos. Essa é a principal característica diferenciada das plantas. Tá? Na era paleozoica, entre 590 e 230 milhões de anos atrás, marcou importantes mudanças climáticas e geológicas. Por isso, os cientistas pretendem refinar a datação relativa às rochas sedimentares dessa era, durante o qual eventos fundamentais para o desenvolvimento da vida aconteceram, como a enorme diversificação de espécies animais em seu início e a grande extinção em massa no final. 90%, cerca de 90% das espécies marinhas pereceram. As rochas sedimentares que se formam sob forte influência do ambiente e do clima, podendo então revelar importantes transformações. Por que o estudo está sendo realizado com rochas sedimentares? Porque nas rochas sedimentares, galera, é a região onde estão a maioria dos fósseis. Porque rocha sedimentar, você estudou em geografia, ela não é nada mais do que depósitos em camadas, que podem ter coberto algumas espécies. E essas espécies acabaram sendo fossilizadas, e aí o fóssil é a melhor forma de você estudar a história da Terra. Porque no mundo científico não há verdades imutáveis? Primeiro, porque não há verdades. O que você tem são comprovações. Então, a verdade ela não existe, ela é relativa. Né? Parece loucura o que o Pro está falando, mas a verdade é relativa. Hoje, vocês estão estudando a ideia do Darwin, como a mais aceita. Pode ser que daqui a 10 anos surja um biólogo que modifique todo esse processo e a característica dele seja mais verdadeira que seja mais aceita que a do Darwin. Então, não existe verdade. O que existe é aquilo que é experimentado, matematicamente comprovado, tem estatística, tem pesquisa. Então, a gente nem fala de verdade, né? A gente fala de aceito ou refutado, tá? Então, assim, se a teoria é aceita, é porque ela apresenta elementos para que ela se torne uma verdade momentânea. Ela é refutada, ou esquecida, ou não aceita, a gente fala refutado, quando as suas características, quando os seus elementos comprobatórios de comprovação, eles não são suficientemente válidos. Né? Por quê? Porque todo estudo, ele sempre se baseia em algo que já existe. Então, você não cria do nada, né? Ciência, ela não aparece do nada. A ciência vem
de algo que já foi estudado e que você começa a melhorar. Então, a ciência é melhoria contínua. Por isso que não existe verdade imutável, tá? O pensamento evolucionista está centrado nas ideias lamarquistas e darwinistas. No entanto, apresentam diferenças marcantes. Qual é o papel do ambiente no processo evolutivo? Segundo Lamarck, nenhum. O organismo muda de acordo com o meio, enquanto para Darwin, quem seleciona os indivíduos e as melhores características é o meio. Então, o Darwin, para ele, o meio tem papel fundamental no aparecimento e desaparecimento de espécies. Na letra B, explique sob a ótica lamarquista por que aves como a garça têm penas mais compridas. Gente, que pergunta, né? A garça tem penas mais compridas porque é um animal mais alto, um animal maior, porque tem patas mais longas, ela faz voos mais longos. Não faz muito sentido isso, né? Então, ela precisou de penas mais longas, por esse motivo, ela desenvolveu essas penas. Como Darwin justificou a presença dos bicos de várias espécies de tentilhões encontrados em Galápagos? Ele justificou que cada bico estava adaptado a um tipo de alimento. Então, que aquele indivíduo que vivia em determinada ilha, ele estava adaptado àquele alimento. Quanto mais distante a ilha, mais específico era o bico. Quanto mais próximas eram as ilhas, mais parecidos os bicos eram, porque os alimentos eram fornecidos em igual quantidade para várias espécies de passarinho. Tá? 6. Algumas bactérias são capazes de resistir à aplicação de antibióticos. Explique esse fato do ponto de vista lamarquista. O cara usou tanto antibiótico, tanto antibiótico, que as bactérias se adaptaram pelo combate, pelo uso, né, de tanto antibiótico. Então, o uso de tanto antibiótico acabou fazendo com que elas se tornassem resistentes, porque toda hora ela encontrava antibiótico, aí de tanto tentar se defender, ela conseguiu desenvolver a defesa. E pela visão darwinista, o uso contínuo do antibiótico selecionou espécies resistentes, ou seja, elas já existiam, né? Não existe nada que não exista. Olha que louco que eu estou falando. Não existe nada que não exista. Se nós pegarmos aqui o que a gente está vivendo do Covid, a galera que morreu, a galera morreu, né? E por que eu sobrevivi? Você já parou para pensar nisso? Por que você não pegou o Covid? Ou, se você pegou o Covid, por que você curou e outra pessoa morreu? Porque as características do seu sistema imunológico já conheciam partes dos vírus do Covid, o que permitiu um combate do seu sistema mais eficiente. Logo, você estava mais adaptado à presença do Covid do que outras pessoas que morreram. Parece loucura o que eu estou falando, mas é real. O camarão cego, que é o Rimicaris exoculata, vive próximo a fendas profundas no solo oceânico. Esse camarão não tem olhos, tem apenas uma mancha em seu dorso que seria capaz de detectar a suave luz vermelha produzida pela projeção da água quente nas fendas onde vive. Como você explica a existência dessa espécie de camarão com base na ideia lamarquista? Mano, ele vive no fundo, no escuro. Então, pelo desuso, ele não precisa dos olhos. Então, ele não usa os olhos, né? E com base nas ideias de Darwin e Wallace, ele foi selecionado para viver ali. Então, ele já apresentava algumas características. O fato dele ter ou não olho não faz a menor diferença. Ele tem outras estruturas que permitem que ele consiga encontrar o alimento lá, entendeu? Então, essa é a principal característica desse bicho. Não tem nada a ver o fato dele ter olho ou não ter olho. Aqui em São Paulo, numa caverna, tem um bagre, que é um peixinho. E esse bagre é cego. E assim, o bagre não é cego porque ele vive na caverna. O bagre é cego porque ele é cego. Porque o bagre já não enxerga bem. Mas ele tem aqueles bigodes do bagre, e a dele é a maior de todas da espécie. Então ele tem aqueles barbilhões, aquele bigode, né, que é sensorial. Então, o fato dele ser cego ou não faz a menor diferença, porque o importante é que no ambiente em que ele está só tem ele. E por ele apresentar aquele bigode mais comprido, ele tem maior chance de encontrar alimento do que outras espécies. Por isso que ele vive na caverna. Então, o fato dele viver na caverna ou não vai mudar nada. Se eu tirar ele de lá e colocar ele numa região com luz, também não vai mudar nada. Entendeu? É que a temperatura da água na caverna é mais constante, a temperatura do ambiente na caverna é mais constante. Então, ele é um bicho que, se mudar demais o ambiente, ele desaparece. Tanto que é uma espécie que só vive numa determinada caverna lá no sul do estado de São Paulo, uma caverna chamada Areias,
que é num parque, que é o PETAR, que é o Parque Estadual Turístico Alto do Ribeira, que é na divisa de São Paulo com o Paraná. Tá? 9. 8. Ao observar as tartarugas de Galápagos, que eram jabutis, porque eram terrestres, Darwin percebeu que as tartarugas de uma ilha onde a alimentação era rasteira tinham um pescoço bem próximo à carapaça. Já as que viviam em outra ilha em que o alimento ficava em plantas mais altas apresentavam um pescoço mais comprido. A analise justifica esse fenômeno com base na ideia darwinista. Cara, os bichos que têm pescoço, para que o bicho vai ter pescoço longo, né? Então, o que acontece? Aquelas tartarugas que são de ambiente rasteiro, elas vão ter pescoço rasteiro porque elas foram selecionadas assim, porque era mais vantajoso para ela ter o pescoço pequeno do que ter o pescoço longo. As que têm pescoço longo, para elas é mais vantagem ter o pescoço longo, porque assim ela encontra a planta no alto. Então, é uma questão de posição da planta, que é o alimento da tartaruga, né? Que é o alimento do cágado. Na verdade, não é um cágado, na verdade é um jabuti. Eles chamam de tartaruga, mas ela não... Tartaruga é marinha, ela só nada, ela tem nadadeira. E essa tartaruga aí do Lamarck, ela é terrestre, tá? Então, ter o pescoço curto... Ter o pescoço curto é uma característica que foi selecionada. Ter pescoço longo também, por causa da posição da planta. Então, é a planta que selecionou a espécie de cágado, né? A espécie de jabuti, e não o contrário. O pescoço do jabuti não cresceu porque a planta estava na parte mais alta. Senão, se você colocar aquela que tem pescoço curto num ambiente que só tem planta alta, ao longo do tempo ele vai ter pescoço longo? Não, ele vai continuar com o pescoço curto, inclusive ele vai morrer de fome, né? Classifique cada explicação como lamarquista ou darwinista. 1. A falta da função do dente do siso nos seres humanos é decorrente de seus hábitos alimentares que induz ao seu desaparecimento. É lamarquista. A fim de que os golfinhos se adaptassem à natação, suas patas foram aos poucos se transformando em nadadeiras. Cara, não se transformou. Tipo, se eu tirar o golfinho da água, ele vai ter pata? Não. Então, é lamarquista. O uso indiscriminado de antibióticos em hospitais tem contribuído para a seleção do número crescente de bactérias. É darwinista. O bicho-pau tem a forma e a cor semelhante a galhos secos, o que protege de predadores. Darwinista. Aí ele diz, Darwin, embora tenha sido brilhante na sua formulação de seu pensamento evolucionista, deixou sem explicação algumas questões, né? A primeira, na verdade, sim, o Darwin não conseguia explicar genética, porque ele não fazia uma ideia da genética. Porque só para vocês entenderem, o Darwin em 1859, galera, tá? E ele morreu em 1889. A primeira teoria genética, ela é de 1906. Então, o Darwin, ele não conseguia explicar como ocorriam essas transmissões de características vantajosas. Essa era a principal que ele não conseguia explicar, né? E algumas espécies que eram completamente diferentes daquelas espécies que estavam agrupadas pela classificação dos bichos, tá? Então, essa era uma diferença muito característica, beleza? Bom, em relação às plantas, é um pouquinho diferente. As plantas têm origem, nós já falamos um pouquinho sobre isso, aliás, de maneira bastante repetida, né? Nós já falamos um pouco sobre a evolução das plantas, né? As plantas têm por característica, né, a origem nas algas. Nós já tínhamos falado um pouco sobre isso. E aí, a evolução da planta está ligada à presença ou não, né, do que a gente fala de presença ou não de características vantajosas. Quais são, professor? A principal delas é a dependência da água para fecundação, tá? Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Provavelmente esse vídeo eu já disponibilizo para vocês na semana que vem mesmo, para a gente dar uma adiantada aí no nosso capítulo 2. Beleza, meus amores? Então, galera, até a próxima e a gente se vê por aí.